no ano anterior. E a outra questão ainda relacionada ao futebol, você falou sobre as sedes do Vasco, não citou os CTs. Queria que você falasse um pouquinho também de como está essa questão de CTs também amarrado a essa possível parceria. Muito bem, Emerson, acho que você faz duas perguntas muito interessantes. A questão do futebol, isso, nesse momento, nós não podemos entrar em detalhes, mas você pode ter certeza absoluta que a maior preocupação da diretoria administrativa na negociação com a 777 foi garantir a longo prazo os investimentos mínimos para o futebol que garantam que a gente atinja os nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos? Figurar como competidor real em todas as competições que nós participamos. Quais são as competições que nós estamos mirando? O Vasco da Gama mira o Campeonato Brasileiro de Futebol, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, a Supercopa e o Campeonato Mundial de Clubes. Nós estamos falando desse nível de performance para o time do Vasco da Gama. Para isso, são necessários recursos financeiros assegurados e garantidos. E no nosso acordo, nós colocamos essas salvaguardas de modo que nós tenhamos a garantia de performance esportiva e investimento necessário para que esse objetivo central da SAF seja atingido. Se o Josh quer que o Vasco seja uma superpotência do futebol mundial, ele terá que ter um orçamento, uma capacidade financeira adequada a esse objetivo, tá certo? Então isso faz parte do contrato, mais na frente vai ser discutido, enfim, com um pouco mais de detalhe, tá certo? Isso, eu queria dar essa salvaguarda para vocês. Você me fez uma outra pergunta. Dos CTs, sobre os CTs. Isso. Sobre os CTs, perfeito. Bom, enfim, está muito claro. São Januário, Complexo São Januário, Sede Náutica da Lagoa e o Calabouço seguem propriedade do Vasco da Gama. Os CTs serão passadas, a responsabilidade dos CTs, seja o CT Moacir Barbosa do futebol profissional, seja o CT da base, a responsabilidade passa para a Vasco SAF no momento inicial, no momento zero. Importante lembrar que o Vasco não detém a propriedade dos CTs. O CT Moacir Barbosa é uma cessão do município do Rio de Janeiro para o Vasco da Gama por 100 anos. O CT de Duque de Caxias é uma cessão da União Federal para o Vasco da Gama. Então, o que o Vasco da Gama vai fazer? Vai passar a responsabilidade para a SAF e a SAF administrará os dois CTs com a responsabilidade de conclusão dos seus projetos por completo. Essa é uma outra grande vantagem da Vasco SAF, porque é um sonho do Vasco de muitos e muitos anos que vai se realizar com recursos garantidos e carimbados. Como é que isso vai se dar? Parte dos 700 milhões de reais a serem aportados para a 777 estão garantidos para as obras dos CTs. Esses 700 milhões de reais, pelo nosso contrato, entram em 3 anos. Então, o prazo de construção dos CTs é até 3 anos após a assinatura do contrato. E o que nós temos combinados com a 777 é que as obras se iniciam ainda no ano de 2022. Isso vai ser uma transformação do Vasco. E aí tem mais uma coisa boa de ter um parceiro que pensa como a gente. Os caras da 777 entendem disso e não precisou o Vasco discutir nem vender essa ideia. Se o plano é ter equipes que compitam em alta performance no padrão mundial, você tem que ter uma infraestrutura de padrão mundial para formar essas equipes. E essa infraestrutura principal são os centros de treinamento. O da base e o do futebol profissional. Vamos ficar no futebol profissional. Com o dinheiro do sócio do Vasco, associado do Vasco, possibilitou que nós construíssemos lá 2 campos de futebol profissional e instalações de apoio temporárias. O projeto total são 7 campos de futebol profissional, um mini estádio para 4.000 pessoas, para que nós possamos mandar os nossos jogos do sub-20 e do sub-17, alojamento, refeitório, área enfim, toda a parte física, atlética necessária para um centro de treinamento de padrão mundial. É isso que o Vasco da Gama vai ter daqui a 3 anos, Flávio. Daqui a 3 anos, o Vasco da Gama inaugura o mais moderno centro de treinamento do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. E certamente um dos mais modernos do Brasil, com padrão mundial. A nossa base é a mesma coisa. Nós estamos numa área estratégica, na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, na beira da Washington Luiz, temos um terreno amplo, já temos 4 campos de futebol construídos, temos a possibilidade de construir mais 2 campos de futebol, toda a infraestrutura de apoio para a base, para que a gente tenha, enfim, a formação dos atletas do Vasco
desde a mais jovem infância até ele estrear no futebol com 20, 21 anos de idade, tá certo? Futebol profissional. Então, esse é um ponto muito importante e eu tenho certeza que isso motiva os vascaínos, isso motiva todos nós. Imagina o sonho de ver, daqui a 3 anos, o centro de treinamento, Moacir Barbosa, que leva o nome de uma legenda do Vasco da Gama, pronto, finalizado, sendo um dos mais modernos do país e no nível mundial que nós queremos. Isso é um sonho que a SAF vai propiciar se os sócios do Vasco entenderem que esse é o caminho. Há cerca de 3 semanas, 2 semanas e meia, eu fiz uma entrevista aqui com o Pedro Seixas, que é um dos pais do CT, e ele me disse que dependendo do investimento, em 1 ano os CTs estarão prontos. Em 1 ano, não precisa de 3 não, em 1 ano o Vasco tem condição de fazer. E eu até perguntei a ele, mas valor? Ele falou, olha, cara, com 25, 30 milhões. Eu ouvi de uma pessoa de dentro do Vasco, eu não vou contar, obviamente, que 25, 30 milhões não é a ideia, é fazer um investimento maior. E até vou colocar para você, Osório, que a pessoa que me passou isso discorda de você, porque ela me disse, a ideia é ter o maior CT da América Latina, tanto na base como no profissional. Seria uma ideia em cima disso. Porém, eu quero te fazer uma outra pergunta, porque inclusive na última quinta-feira eu trouxe isso aqui no nosso vídeo da manhã, no Bom Dia Gigante, do interesse da 777, também no processo que o Vasco entrou e você esteve presente, da licitação do Maracanã, que a 777 quer ser parceira nisso, mas eu queria também te perguntar do nosso xodó, da nossa casa, do nosso grande amor, que é São Januário. Qual é a ideia em termos da parceria? Eu sei que há no projeto da KPMG uma estimativa de uma obra de 350 milhões para fazer um grande estádio para mais de 40 mil pessoas, com camarotes, enfim, com tudo do bom e do melhor. Como é que está essa discussão aí? Porque eu sei que essa foi uma discussão braba nessas preliminares, né? Porque, vai alugar, não vai alugar. Como é que fica a questão de São Januário e como é que pode ficar essa situação do Maracanã? Primeiro, sem SAF. Como é que está isso? Porque era para agora. E com o SAF, qual é a pauta de conversas com a 777 em relação a gerir também o Maracanã, Osório? Flávio, a questão de São Januário para nós é estratégica e foi alvo realmente de bastante discussão com os nossos parceiros americanos. A operação do futebol, do esporte nos Estados Unidos, enfim, e na verdade, nos grandes centros do esporte, você tem uma equipe de esporte profissional atrelada a uma praça esportiva. Esse é o modelo. Você tem uma equipe, você tem uma praça esportiva, a sua praça esportiva, você detém a equipe e a praça esportiva, e você tem na praça esportiva um grande fator de geração de receitas. Então, naturalmente, o americano viu o projeto Estádio São Januário, do Vasco e tal, isso tem que estar dentro da SAF. O Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, tem que transferir a propriedade para a SAF e nós estamos dispostos a pagar por isso, estamos dispostos a fazer a reforma, estamos dispostos a fazer tudo. Aí nós falamos, olha, temos aqui que explicar uma coisa da nossa história e da alma vascaína. São Januário, para nós, não é apenas um estádio. São Januário faz parte de uma luta, de um sonho, de um engajamento de toda uma população, de uma época que era rejeitada pelas elites, que se insurgiu, que decidiu construir o maior estádio do Brasil e da América Latina, pagando no carnê, doando cimento. O meu avô, eu tenho isso guardado comigo, tem lá todos os carnês de doação para a construção de São Januário que ele fez. Com maior orgulho, contribuiu mensalmente com a construção de São Januário. Então, para o vascaíno, São Januário tem um valor intangível, não tem valor, não existe valor a ser alocado naquele pedaço especial de chão que para nós ele é sagrado. E nós explicamos isso ao nosso parceiro, que nós não gostaríamos e não queríamos transferir a propriedade de São Januário para a Vasco SAF, que ela deveria permanecer no Clube de Regatas Vasco da Gama. Houve um entendimento quanto a isso nesse primeiro momento e nós fizemos um acordo de cessão de uso com a SAF, 25 anos mais 25 anos, a SAF vai pagar um aluguel para o clube e vai, mais importante que o aluguel, assume a responsabilidade de manutenção não apenas do nosso estádio, mas de todo o complexo de São Januário. Então, Flávio, se der um problema na bomba da piscina, quem vai ter que custear a bomba da piscina é a Vasco SAF, deixa de ser o Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha o legado para nós, o nosso patrimônio mais importante, com a cobertura de manutenção garantida, 30 anos para frente, vai ser renovado. Estádio, mas de todo o complexo de São Januário. Então, Flávio, se
der um problema na bomba da piscina, quem vai ter que custear a bomba da piscina é a Vasco SAF, deixa de ser o Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha o legado para nós, o nosso patrimônio mais importante, com a cobertura de manutenção garantida, com ele absolutamente equacionado para 50 anos para frente e vai ser renovado até o fim dos tempos, tá certo? Então esse é o acordo que nós temos para São Januário. Mas eles não desistiram, disseram, olha, quando terminar a SAF, quando nós começarmos a operar, talvez em algum momento nós gostaríamos de levantar esse assunto novamente, colocaram isso até em contrato, que nós queremos ter a possibilidade de discutir um investimento na reforma e na ampliação de São Januário. Eles querem fazer a reforma e a ampliação de São Januário, mas vai depender de nós discutirmos com eles, e aí depois, se a gente conseguir convencê-los a fazer isso sem a transferência da propriedade, para nós é uma maravilha, assinado na hora. Se eles exigirem a transferência da propriedade e a gente achar interessante, mais uma vez, a decisão não é da diretoria da época, a decisão vai ser do sócio do Vasco, porque qualquer transferência de ativo precisa de aprovação em Assembleia Geral. Mas a questão de São Januário fica congelada até a confirmação, até a criação da Vasco SAF, para que isso volte a ser discutido novamente. Mas o importante, Flávio, é o seguinte: São Januário está garantido, tem um aluguel que vem para o Vasco, tem a sua manutenção plena, ou seja, eles vão entrar botando dinheiro para botar São Januário do jeito, enfim, nas características atuais em ordem, que é muito bom para o nosso torcedor. E aí depois a gente, o bom de ter parceiro com dinheiro, com bolso fundo, é esse. Botar 350 milhões lá na reforma de São Januário não tem problema para eles. Dinheiro tem. Como é que a gente vai fazer isso? É uma discussão que a gente vai ter no futuro.